Lucas capítulo 15, vou ler do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Repita comigo assim: estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E agora celebre, repetindo comigo esta sentença: e começaram a regozijar-se. Aleluia, glória a Deus. Eu vou voltar um pouquinho às páginas das Sagradas Escrituras e vou para o livro do profeta Malaquias e vou ler para você o capítulo 4 e o versículo 5. Finalizando a expectativa profética de Malaquias, encerrando o Antigo Testamento, ele escreve desta forma: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Malaquias, este profeta, ele termina o bloco do Antigo Testamento e todos estes livros que nós temos aqui no cânon do Antigo Testamento, esta coletânea, esse ajuntamento de livros que nós temos lá no Antigo Testamento, ele fecha com uma grande expectativa profética no seu coração. Um homem, Malaquias, viveu há 2.500 anos atrás, e ele estava ali escrevendo as Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele está fechando, está selando este bloco, esta primeira parte, esta primeira coletânea dos livros aqui, com uma grande expectativa. Diante dos seus olhos começa uma visão, a visão de tudo aquilo que Deus estava reservando para o tempo que se chama hoje, para a nossa geração. Queridos, Malaquias estava contemplando, ele estava vendo através da revelação da parte de Deus tudo o que estaria para acontecer agora, nesse tempo, nessa época, o despertamento dos filhos de Deus, o levantamento de uma companhia de profetas, de uma companhia profética, onde os filhos de Deus, a igreja de Cristo Jesus, experimentaria, viveria, ela viveria na sua pele, na sua carne, no seu respirar, o maior avivamento de todos os tempos. Irmãos, este grande avivamento, ele começa lá em Joel, capítulo 2, ali sendo proclamado também através das visões. E o início, o start daquele grande avivamento, ele se dá ali com Pedro no Pentecostes, quando agora termina-se o tempo, cumpre-se o tempo da espera, e de repente estava a igreja reunida num só propósito, estava reunida por vários dias em oração, numa só fé, buscando um propósito, e ali de repente o Espírito Santo de Deus, ele caiu, ele desceu sobre todos aqueles que estavam naquela casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Esta experiência não foi simplesmente uma experiência na língua, uma experiência também foi sentida, foi visualizada, porque
a palavra de Deus, ela nos declara nos seus originais que estas línguas de fogo, estas chamas, elas foram visualizadas em cima da cabeça de uns e dos outros, e eles começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que eles falassem. Este batismo, ele capacitou, ele imergiu a igreja numa capacitação para um serviço profundo a Deus e ao próximo, de modo que dali os discípulos, eles foram enviados para todas as nações e eles começaram a pregar o evangelho, e começaram a curar os enfermos, e eles começaram a juntar as almas no celeiro, e eles começaram então a viver uma vida de família, uma vida de unidade. Eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão com singeleza de coração, eles viviam realmente uma vida de família na comunidade daquela época. Mas por outro lado, eu quero chamar a sua atenção há um detalhe aqui de Malaquias capítulo 4. Quando Malaquias está falando que ele enviará o profeta Elias, ele enviará este profeta, e o coração dos pais converterão aos filhos e dos filhos aos pais, há algo aqui, porque não é necessário converter algo se este algo não estivesse desconvertido. Não é necessário convergir algo se esse algo não está rompido e fragmentado. Então, se Malaquias está falando que haverá um grande avivamento aqui, onde o coração dos pais voltarão para os filhos, e os filhos se voltarão para os pais, uma visão de uma época de uma ausência de paternidade. Irmãos, o que Malaquias está vendo aqui é o retrato falado, vamos dizer assim, é o diagnóstico deste tempo que nós estamos vivendo, de uma ausência de paternidade. E Malaquias não estava somente falando da falta dos pais biológicos na família, mas também estava falando de filhos, filhas e pais desanimados dentro de casa, cansados, realmente fadigados. E ele estava também vendo, pairando sobre a terra, um espírito negro, um espírito denso, vamos falar assim, um espírito de orfandade que toma a terra. Malaquias estava olhando, pairando sobre a terra, um espírito com densidade, assim tomando as mentes, burlando a consciência das pessoas, vamos dizer assim. E o que é esse espírito de orfandade? É sobre isso que eu quero falar com você neste início. Este espírito de orfandade é aquele que gera nas pessoas uma recusa das pessoas aceitarem que elas são, de fato, filhos de Deus. Então, diante do profeta, ele está vendo que haveria uma geração com uma carência muito grande de pais. Mas isso só seria o retrato do lado de fora daquilo que estaria acontecendo no reino espiritual ou do lado de dentro, que é este espírito de orfandade tomando, onde cada pessoa, cada ser dessa terra, ele teria dentro de si essa grande dúvida: de fato eu sou filho de Deus? Eu sou merecedor de todas as promessas que Deus, ele deixou ali, escrito para mim nas Sagradas Escrituras? Parece que isso é muito para mim, parece que eu não mereço me assentar nessa mesa, parece que eu não sou este filho, né? E assim as pessoas elas viveriam distantes desta adoção, e esta falta de pertencimento. E qual é o reflexo, irmãos, de uma geração que vive desconectada da paternidade espiritual? Qual é o reflexo de uma... Nisso, na prática, no dia a dia, no cotidiano, como isso se manifesta? Isso se manifesta, queridos, onde nós temos percebido uma geração que tem continuamente os seus anseios despertados, mas esses anseios que são despertados, eles são anseios que não são supridos. Há um constante despertamento da fome existencial do ser humano. E o ser humano está sendo estimulado nessa fome, mas essa fome não tem sido saciada. É, de certa forma, como se Satanás, o primeiro órfão, vamos usar de uma parábola para você entender. É como se ele colocasse uma mesa com muitos banquetes. É como se ele colocasse uma mesa ali com muitos banquetes, com pratos que saltam aos teus olhos e você vê aquilo e aquilo é desejável. E continuamente os seus desejos eles vão sendo despertados. Você quer se assentar na mesa do inimigo, do primeiro órfão. Você quer comer daquela mesa que está ali diante de você. Mas quando você percebe e você faz o movimento para se assentar na mesa do primeiro órfão, a saber, Satanás, o anjo caído, o arqui-inimigo de Deus e da noiva da igreja,
quando você faz esse movimento para pegar este prato, saciar o teu estômago que está roncando espiritualmente falando, você percebe que o mesmo inimigo que lançou as porções na mesa é o mesmo que amarrou as tuas mãos, amordaçou a tua boca, ele algemou os seus pés, de modo que o nosso desejo vai sendo despertado dia após dia, mas nós não conseguimos saciar, nós não conseguimos chegar, não conseguimos matar a fome desse desejo que existe dentro do nosso coração. Na prática, queridos, isso acontece, isso evidencia, vamos falar assim, na nossa eterna busca por pais postiços. Deixamos o nosso Pai que está no céu e nós começamos a dar ouvidos à serpente e a achar que nós somos esses órfãos e que nós não merecemos essa mesa de Deus e que nós não merecemos o sobrenome de Deus na nossa identidade e que nós não temos direito a essa adoção de filhos e que agora nós somos órfãos espiritualmente e ao abraçar este espírito de orfandade, de não pertencimento, começamos a buscar os pais postiços e lançamos nos braços do pai chamado vício, do pai chamado drogas, do pai chamado sexualidade deturpada, relacionamentos abusivos, poder, busca por poder, por títulos deste mundo, e esta busca desenfreada nada mais é do que filhos órfãos que precisam, que buscam, que anseiam pertencer, e eles se esquecem que tem um Deus nos céus, um Deus que se chama Pai. Abba, Ele é o nosso Pai, queridos. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus por esta verdade. Ele é o nosso Pai. Até aqui você entende isso? Amém? Glória a Deus. Então estamos nessa situação. Deus é o nosso Pai. Mas muitos de nós ainda estamos vivendo como órfãos. Por quê? Porque recusamos a aceitar que somos filhos dele. Se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. As heranças espirituais estão disponíveis a nós pela fé. Nós podemos trazer o céu para a terra mediante a nossa fé. E aí Malaquias está olhando diante dele. O grande avivamento está surgindo, mas por outro lado, será um tempo de uma intensa orfandade. Corações órfãos, pessoas correndo de um lado para o outro buscando preenchimento, pertencimento, se entregando nos braços de pais fictícios, pais que não suprem a nossa carência, por aí. E você pode perceber, detectar a carência e ver quantas pessoas estão cortando a sua alma, sangrando a sua alma nessas entregas. Feridas profundas são feitas nas almas e nos corações dessas pessoas. E essa doença chamada orfandade tomou o nosso país, tomou a vida das pessoas, tomou o nosso século, queridos. E nós lançamos a nossa expectativa, muitas das vezes em relacionamentos, marido e mulher, filhos, como isso acontece de maneira sutil. Nós não percebemos muitas das vezes, mas muitos de nós estamos fazendo dos nossos filhos os nossos pais postiços e lançando neles expectativas que somente Deus pode suprir, somente Deus pode nos dar, e nós estamos jogando nos ombros pequeninos dos nossos filhos. Lançamos a nossa expectativa em políticos dessa terra, lançamos as nossas expectativas em pastores de uma geração, e aí, queridos, quando esses pastores caem, vai uma leva junto. Por quê? Porque eles fizeram desses os seus pais postiços, dessa ânsia de receber deles algo que somente Deus pode dar. E essa doença está tomando conta desta geração, a nossa geração. Mas eu tenho uma notícia para você, queridos. Aquele que é Pai e que é Jeová, Rafa, o Senhor que cura as nossas enfermidades, Ele nos dá uma notícia animadora esta noite. Pela boca do profeta Malaquias, ele diz: antes que venha o dia da vingança de Deus, um avivamento geracional irá tomar grandes e pequenos. E nós vamos ver, queridos, pessoas profetizando, homens e mulheres voltando a sonhar, homens e mulheres tendo visões, e até, queridos, muitos profetizarão, e da boca daqueles que mamam o Senhor levantará o perfeito louvor neste último tempo, porque Ele é o Senhor, Jeová Rafa, aquele que cura as enfermidades de toda uma geração. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Um avivamento geracional, queridos, está entre nós, estamos já vivendo ele, não está para começar.
Não dá mais para pregar. Há muitos anos atrás, queridos, nós falávamos, eu cresci ouvindo isso, um poderoso avivamento está chegando, um poderoso avivamento está surgindo. Já estamos dentro deles, queridos, já estamos com os pés dentro desse avivamento, já chegou. Deus está despertando pessoas num nível de intimidade, de profundidade, de consciência, de busca. Deus está gerando fome e sede espiritual. Eu nunca vi, queridos, em toda a minha vida algo desta forma. As pessoas têm procurado dizendo, pastor, eu tenho despertado de madrugada. Pastor, eu tenho aberto a Bíblia no meu lar e eu tenho entendido as Escrituras. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja e eu nunca entendi. De repente é como se eu fosse instruído. E se cumpre diante de nós as profecias ditas pela boca do profeta Zacarias, que a palavra de Deus seria inserida, guardada dentro do nosso coração. E que agora estas Escrituras seriam, queridos, cravadas, tatuadas lá dentro das nossas artérias e nos músculos cardíacos, queridos, e a palavra de Deus estaria dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito, o ânimo de Elias caindo sobre toda uma igreja. Quando Malaquias está falando, virá o Elias antes que venha o dia da vingança de Deus, que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor, o fim de todas as coisas. E esse ânimo de Elias, esse espírito de Elias, essa disposição mental do profeta Elias, cairia sobre a geração, e de repente, nós veríamos o coração das famílias, os corações dos pais se inclinando para os filhos e os filhos aos pais, e uma consciência de família não somente dentro dos lares, mas também na igreja de Cristo Jesus. Quando você estuda Elias, você olha para a figura do profeta Elias, irmãos, qual foi a marca do ministério de Elias? Elias, ele se levantou, e ele se posicionou contra o sistema daquela época. Ele fez guerra a Satanás. Ele fez guerra aos demônios. Ele não tinha medo. Elias confrontou o sistema reinante daquela época. Ele foi, queridos, de encontro. Ele não tinha medo de confrontar principados e potestades. Elias era um homem que orava. E quando ele erguia as mãos, queridos, Deus respondia à oração deste servo de Deus, porque ele tinha intimidade. E ele caminhava nesta intimidade. Se você olha o ministério de Elias, e todo ele é marcado pela oração e pelo profético. E agora, outro traço do ministério de Elias era a disposição dele de gerar discípulos. O ventre de Elias não era um ventre seco, que não gerava. Elias gerava. Elias gerou Eliseu. E quando Elias sobe, já havia ali uma escola de filhos profetas que ele tinha deixado. Ele tinha iniciado um movimento profético de filhos proféticos, que caminhavam nesta visão, que caminhavam ensinados por este pai espiritual, vamos dizer assim desta forma. Então Elias, esta disposição de Elias, esse mesmo espírito, esse mesmo ânimo, a palavra de Deus diz que isso cairia nos últimos tempos, sobre a igreja de Cristo Jesus, uma intensidade, queridos, e uma autoridade, para confrontar os poderes malignos. Deus está te levantando com autoridade, Filadélfia, para você não se acovardar, seja você simples, ou seja você que foi enviado aos grandes e poderosos desta cidade. Deus está te enchendo de autoridade para você pisar os espaços e ocupar lugares não ocupados nessa cidade e possuir esta terra para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas também esse espírito, essa disposição mental geraria na igreja ventres férteis, e a igreja cresceria e almas seriam acrescentadas dia após dia no rebanho do Senhor, conforme Deus assim for determinando e for trazendo os corações. E haveria um intenso movimento de conversão e também de consciência de família, assim como foi experimentado em Atos dos Apóstolos. Isso tipificado na vida do Elias, que gerou filhos profetas, e que viveu no seu tempo um intenso avivamento geracional. Aleluia. Queridos, haja na tua vida nesta noite entusiasmo. Diante desta palavra, diante desta verdade de Deus, haverá uma reconciliação geracional. Um poderoso avivamento. Órfãos chegarão, Filadélfia, prepare a mesa. Esse é o título desta pregação do dia de hoje. Órfãos chegarão, mas para que a reintegração seja bem sucedida, nós precisamos preparar a mesa. Haverão feridos, então em nome de Jesus, compre para a tua vida remédio, colírio para os teus olhos, bálsamo para as tuas feridas, mas compre também azeite de reserva para curar os feridos que chegarão. Assim como
Jesus se apresenta como aquele que anda ali no meio dos castiçais em Apocalipse, e ele chega para determinada igreja, ele diz: compre de mim remédio, colírio para os teus olhos. Irmãos, compre colírio para os teus olhos, porque os órfãos estão chegando, e você vai precisar enxergar, mas você vai precisar também abrir vistas aos cegos que pisarão esta casa muito em breve. Eles estão chegando, queridos. Compre, adquira ouro provado para aqueles que estão chegando pobres espiritualmente, a qual você vai ter que estender a tua mão, mas também se encha de unção, porque certamente os cativos chegarão, queridos, e demônios serão expelidos e enfermos serão curados para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E estes filhos libertos serão encaminhados e direcionados para uma mesa preparada de antemão por uma família. Aleluia! E quando este filho chegar, ainda que os pés dele estejam cansados e feridos, nós lavaremos estes pés e cobriremos estes pés tortos com a toalha da graça, assim como Mefibosete encontrou no passado graça e toalha para cobrir a feiura dos seus pés, a toda aquela deformidade causada por traumas, marcas do passado. Há uma toalha, querido, a toalha da graça cobre os nossos pés. Há uma toalha que cobre os pés de uma igreja, muitas das vezes ferida, mas uma igreja que alcançou em Deus pertencimento, sabe o Pai que tem. Aleluia, glória a Deus. E é aí que nós entramos no contexto do filho pródigo. Eu não vou demorar muito na história, porque ela é conhecida demais por você. É o texto base do meu ministério, e eu prego isso, queridos, o ano inteiro. Então você sabe essa história. Mas aqui nós temos um filho que ofende o pai. Ele pede a herança antecipada. Isso causou um grande escândalo naquela época. Por quê? Porque somente quando o pai partisse, essa herança poderia ser desfrutada por parte dos filhos. E agora esse filho mais novo chega para o seu pai em vida e ele fala: me dá a minha herança, porque eu quero desfrutar ela agora. E essa ofensa não foi direcionada somente contra a vida do pai, mas ela é direcionada contra a comunidade da fé, a vila onde o pai morava, porque os assuntos de um eram o assunto de todo mundo. A dor de um era a dor de todo mundo naquele tempo, lá em Israel. Então agora, esse sentimento é o sentimento de um pai que foi ferido, mas também de uma família espiritual que também foi ferida. E esse rapaz, ele rompe com a mesa do pai, e ele vai embora. E lá ele gastou dissolutamente com prostitutas e malandros, e ele gastou tudo que tinha, queridos. Então, de repente, vem o dia mau, e o boleto chega. Sempre chega, queridos. O salário do pecado é a morte. E agora, de repente, o saldo desta vida devassa desse rapaz chega. E houve uma fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. E ele começou a passar necessidades intensas, anseios não supridos, queridos. E a Bíblia diz que ele via a mesa de Satanás, mas esse mesmo Satanás que o colocou na mesa dos porcos para apacentar os porcos, também amarrou as mãos, amordaçou a boca e os pés desse rapaz, porque ele tinha desejo de comer da comida que os porcos recebiam, mas para ele não era dado nada. E é nesse momento aqui, que ele está pagando um alto preço, vamos dizer dessa forma, que ele cai em si e ele diz: eu tenho um pai. Por que eu estou sofrendo dessa forma? Eu tenho pai. O meu pai vive. O meu pai vive. E ele agora faz esse movimento direcionado aqui pelo Espírito Santo de Deus, de retorno ao lar e de retorno para a mesa. Ele começa a voltar, queridos. Mas eu louvo a Deus, queridos. Eu sinto a presença de Deus, que o extraordinário é que o pai estava preparado. O pai havia preparado para o retorno do filho. E quando o filho se foi, o que é que esse pai ele fez, queridos? Ele desesperou? Ele se deprimiu por acaso? Não, ele não ficou deprimido, chorando, desesperado. Esse pai, quando o filho saiu e o magoou, ele deserdou esse rapaz? Não, ele não fez isso, ele não se amargurou, ele não o amaldiçoou, ele não se encheu de ódio. Mas, queridos, este pai agora, ele entra num estilo de vida de esperança. Ele fala: o meu filho se foi, e ele magoou o meu coração, mas eu escolho a partir de hoje entrar num estilo de vida de esperança, e eu esperarei, ainda que tenha que esperar até o fim dos meus dias. E ele começa, queridos, agora a aguardar o retorno. Ele não somente está esperando passivo, mas ele está aguardando o retorno do filho, de maneira que ele está preparando. E ele separa o melhor metal da época e ele desforja um anel. E esse anel
tem a medida das mãos, dos dedos do meu filho. Busque agora o melhor couro que existe e fabrique sapatos para os pés do meu filho. Pegue o melhor tecido, faça roupas, e nós já vamos começar a engordar um bezerro, porque quando o filho chegar, vai ser dia de festa. Vai ser dia de festa na família. Nós vamos nos preparar. Nós não vamos ficar chorando enquanto ele está lá fora. Nós não vamos ficar nos amargurando enquanto está perdido. Nós vamos entrar num estilo de vida de esperança. Nós vamos esperar, nós vamos aguardar, nós vamos nos preparar para esse momento do retorno. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta ministração para 2 pilares centrais desta pregação em si. O movimento de Cristo, da redenção e da igreja. O movimento do pródigo frente à graça que foi oferecida, mas também o movimento da família em relação a esse pródigo que está voltando. São 2 pontos centrais. O primeiro deles, irmãos, quero que você entenda o poder da reconciliação. A obra de Cristo Jesus está atraindo filhos. É como um chamado para casa. Sabe, me entenda em nome de Jesus, a sombra. Porque quando você olha para o Antigo Testamento, ela é uma sombra. E você vai seguindo a sombra. E você olha muitas das vezes a sombra de determinado objeto, ela é obscura, ela é estranha aos nossos olhos. Mas se você enxerga a sombra, você chega no determinado objeto, então você começa a ver os detalhes do objeto. E se você tocar, você sente a textura e você vê a forma que ele é. Então o Antigo Testamento, ele mostra muitas coisas como sombra. E é necessário você seguir a sombra, para que você chegue de fato naquilo que é passível de você tocar e de viver. E nesse momento, quando você olha para a história de Noé, você vê a arca convidando os animais. E agora, todas as espécies de todos os lugares são convocadas para um chamado de retorno à casa, porque foi isso que aconteceu ali. Observe você, isso é passível de observar. Quando vai ter o vulcão que vai entrar em erupção, o que acontece? Os pássaros sentem o chamado de retorno ao lar. E eles migram frente ao perigo. E nesse momento agora, o que acontece, queridos? Ali, o despertamento naqueles animais do chamado, do retorno ao lar. E agora, esses animais estão voltando para a arca, no seu instinto de se abrigar e de voltar para o seu lugar de segurança e de proteção. E aí você olha isso e você segue a sombra. E você vai seguindo a sombra da arca. E quando você segue a sombra da arca, você chega na cruz, que está convidando pecadores, queridos. Pecadores com atitudes animalescas. Aqueles cães que Apocalipse está falando, ficarão de fora os cães. Seres humanos que estão vivendo na baixeza do pecado, agora são chamados de volta ao lar. São chamados nesse instinto de retorno para casa, queridos. E isso é uma metáfora. Você me entende isso? Amém? Glória a Deus. Não se escandalize, queridos. E assim, seguindo esta sombra, nós nos deparamos com a cruz de Cristo. E agora, Jesus está chamando. O Espírito Santo é aquele que está passando e convertendo, chamando pessoas. Porque foi assim que aconteceu com o pródigo. Foi o Espírito Santo que desceu lá no chiqueiro e falou com ele. Ei, você tem pai, rapaz. Erga a tua cabeça. Até quando você vai ficar aí, desejando da mesa de Satanás? Ele coloca a mesa. Na mesa tem lavagem. E ainda assim, na fome do teu anseio de suprir esse pertencimento, você nem consegue, porque ele amordaçou tua boca e amarrou tuas mãos. Lembra que você tem pai. Lembra que na mesa do teu pai tem porção, tem mesa preparada para a tua vida. Tem as melhores porções da tua vida. Volta para o lar. Volta para a tua casa, para o lugar de proteção. E assim, queridos, Jesus está chamando. Antes que venha o dia terrível da vingança do nosso Deus, nós veremos diante de nós corações dos filhos voltados aos pais e dos pais voltados aos filhos. O que eu quero dizer aqui é que você entenda que o Espírito Santo de Deus está ativo na terra. Ele continua trabalhando, queridos. Ele continua trabalhando. Que isso traga em nós alegria e entusiasmo. Porque eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Existem pessoas que entraram com os corações partidos, sabendo que familiares estão por aí, fazendo sabe lá Deus o quê, queridos? Afundados nos seus vícios e nas coisas terríveis desse coração. A cruz continua chamando pecadores de volta para casa, queridos.
A cruz continua chamando pecadores de volta para casa. O Espírito Santo continua visitando os chiqueiros de Alfenas e chamando filhos e dizendo: ei, você tem pai, volta para o teu lar, você tem casa, você tem lugar na mesa. Aleluia! E assim, aumenta a expectativa pelo retorno, pela restauração, pelo conserto. Resgatar a fé. E agora aqui, o que eu quero que vocês entendam é que diante deste retorno, qual é a nossa posição? Qual é a posição de pais e de mães lá na família? Quando os filhos rompem, quando eles nos magoam, queridos, certamente em algum momento da tua vida os filhos vão magoar você. Eles vão ferir a tua face, eles vão negligenciar coisas que vocês ensinaram muitas das vezes. E qual vai ser a sua postura diante disso? Você vai se amargurar como alguém que entra em depressão? Você vai deserdar esse filho, vai mandar ele embora? Você vai recusar essa pessoa como se ele fosse um qualquer? É uma alma a qual Cristo morreu, é uma vida preciosa. Nós não podemos desistir de nenhuma vida, todas as vidas importam para Cristo Jesus, queridos, porque Ele verteu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário Ele comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, raças, nações, grandes e pequenos, poderosos e humildes dessa terra, todos diante da cruz, eles estão nivelados num chão que é reto perante a cruz de Cristo. Aleluia! Mas também, irmãos, vamos resgatar a nossa fé no arrependimento e na mudança de vida que o Espírito Santo de Deus promove. O mesmo Espírito Santo que chama pecadores, animais que muitas das vezes ficaram amarrados nos seus delitos e pecados, e Ele chama para uma nova vida, para ser transformado à semelhança de Cristo Jesus, filhos para a glória de Deus. E agora Ele está chamando pecadores de volta para casa. Mas também o mesmo Espírito que chama, o mesmo Espírito que traz, é o mesmo Espírito que faz, queridos, que transforma. E nós precisamos ter fé, porque às vezes o povo de Deus fica chacoalhado diante das pessoas trabalhosas que chegam e falam: mas será? Será que o Espírito Santo dá conta de uma mulher dessa, de um homem desse, com uma história dessa, com uma vida tão enrolada dessa? E Deus está nos chamando a resgatar a nossa fé. A fé no Espírito Santo que trabalha, queridos, e que convence o homem. E que muda de vida. E assim como igreja nós amamos e nós amamos, queridos. Mas, irmãos, porcos não são bem-vindos nessa casa. Porcos não são bem-vindos nessa casa. Você não pode receber o pródigo e permitir que ele traga debaixo dos braços dele os leitões lá da vida. Você está me entendendo? Ele não pode chegar aqui e nós negociarmos os valores do reino em prol de que os pródigos mantenham os seus velhos hábitos, os seus velhos pecados. Os porcos não são bem-vindos nessa casa, eles ficam lá fora. Por quê? Entenda uma coisa. Nós, como igreja, como família, nos guiamos por uma misericórdia santificada. É isso que nos direciona. E nós, quando nós mudamos a rota e começamos a aceitar o erro, por medo de perder a família, nós então adotamos uma postura de dúvida, ou uma postura onde nós passamos a desacreditar que o Espírito realmente transforma as vidas. Irmãos, nós não precisamos transformar a igreja num chiqueiro, para que os pródigos venham e se sintam confortáveis aqui. É disso que eu estou falando. Então aumente a sua fé, porque o Espírito Santo é aquele que convence. E quando o Espírito Santo traz e convence, ele dá o poder para o pecador ser transformado e para viver uma nova vida. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que dá graça para vencer, é o Espírito Santo que muda o ser humano. Aceitar tudo não é sinônimo de amor, e sim de simpatia humana. Guarda essas palavras. Frise isso. Vira para o seu irmão, queridos, e diga para ele isso. Aceitar tudo não é sinônimo de amor, e sim de simpatia humana. Aleluia, queridos. A bondade de Deus leva ao arrependimento, e o arrependimento leva à restauração. Aleluia. Você entende isso, queridos? Então agora, o pai precisava ter uma posição firme, e a família da fé precisava ter uma posição firme, e essa é uma das lições. Porque os órfãos vão chegar. E aí, queridos, nós vamos transformar a igreja num lugar confortável, onde a pessoa entra,
e ela fica do mesmo jeito que veio de lá? E aí muda só a roupagem de fora, mas o interior fica da mesma forma? Não, queridos. Porque os pródigos precisam deixar lá fora os porcos que acompanharam eles a vida inteira. E agora precisa haver transformação. Então havia um entendimento da parte do filho. Ele sabia, ei, preciso deixar esse chiqueiro para trás. Porque na onde o meu pai está, lá existe um estilo de vida diferente, reservado a mim. E lá não tem espaço para colocar os leitões à volta da mesa, queridos. Precisamos nos sentar e comportar como filhos, filhos de Deus. Filhos transformados. Porque o mesmo Espírito que chama é o mesmo Espírito que transforma. É aquele que veste com novas vestes. Vestes para uma nova vida. Uma vida transformada em Deus. E agora, como família, nós adotamos essa mesma posição. Não negocie os seus valores. Pai, mãe, não negocie os seus valores. Isso é um grande problema, um problema de orfandade que tem acontecido dentro dos lares. E este é um culto de família, encerramento de força-tarefa, encerramento do maio da família. Eu preciso falar com você, quantos pais estão negociando a sua posição para que os filhos se sintam confortáveis nos seus pecados dentro do lar, queridos. E aí agora isso vira uma simpatia humana em vez de virar um amor, que é um amor firme, estável, um amor que cura. Muitas das vezes é necessário levar para a mesa de cirurgia, para voltar de lá, queridos, renovado, tratado, curado para a glória de Deus. E assim, como família, nós adotamos essa disposição. Eu te amo, eu te abraço na tua condição mais pecaminosa no meio da estrada. Mas filho, você precisa abandonar este pecado. Você precisa abandonar este chiqueiro. Esse não é o teu lugar. E assim um pai firme, uma mãe firme, uma igreja firme, ela pisa de maneira firme na graça e no amor de Deus, que é estável e que sinaliza para nós uma responsabilidade frente à cruz de Cristo. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Então, há essa disposição e esse chamado. A cruz está chamando. Mas também há uma postura do filho quando ele vê a cruz. Ei, preciso deixar para fora. Preciso jogar lá fora. A velha vida, os velhos hábitos. A sujeira tem que ficar para fora. Uma posição firme na graça. Que espera, que prepara a mesa, mas que não negocia os valores do reino de Deus. Segundo, o poder da paternidade espiritual em subjugar a orfandade. Queridos, olha a postura desse pai. Entra na história. Sente o cheiro desse pai. Acompanha os passinhos desse pai idoso, que está aqui cuidando desse filho, o filho pródigo. Observe a história e o poder da paternidade espiritual em subjugar todo espírito de orfandade. Esse pai estava possuído da paternidade. Esse pai tem uma visão paterna, um amor que zela, um cuidado protetivo, um ânimo esperançoso. Esse pai tem atitude de proteção para com o filho. Ele exala a paternidade. Ele cheira a paternidade. Ele caminha nos passos da paternidade. Ele cuida do filho. Queridos, quando o perdido chega, carregado aqui de orfandade, de sentimento de rejeição, o pai, ele entra em ação. Ele corre em direção ao filho. Ele vai em direção. Por quê? Porque, queridos, ele precisava abraçar aquele rapaz. Ele precisava encontrar aquele rapaz no meio da estrada. E essa estrada, ela é um símbolo da cruz de Cristo, de tudo e desse chamado para o abraço, onde lá no Calvário, homem e Deus se encontram num abraço de perdão e de reconciliação. E Jesus então nos abraça, o Pai nos abraça no alto da montanha, na estrada que passa pela cruz. Agora Jesus está ali e o Pai nos abraça. E Ele nos abraça, querido, sujo, do jeito que nós viemos lá do chiqueiro. Ele nos perdoa e nos diz: você é filho amado, você tem valor para Deus, tua família tem valor para Deus, eu continuo trabalhando. O Espírito Santo de Deus não está dormindo, queridos, ele continua ativo na terra. Ele está trabalhando, ele está se movendo, pairando sobre o caos e ordenando o caos. Aleluia. Só que há uma rapidez muito grande do pai em correr em direção ao filho. Ele não espera, ele vai. Por quê? Porque, irmãos, a orfandade, ela é igual fermento. A orfandade, ela é igual fermento. Se o pródigo já estava vindo com esse sentimento de rejeição, o pai sabia que isso poderia se alastrar ali na fazenda. E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui.
A orfandade é algo que pode alastrar no meio da igreja de maneira muito rápida, igual fermento, e crescer. Parece erva daninha, que multiplica de uma maneira muito rápida no meio da igreja. E quando essa erva daninha se instala na família, começa as atitudes de julgamento, de rejeição, de punição, confronto, repressão. E a igreja agora que estava ungida para abraçar, é a mesma que aponta, é a mesma que acusa, é a mesma que julga, é a mesma que critica. Mas nesse momento, queridos, observe, o poder paterno entra em ação. E ele começa a conduzir a narrativa visando a reconciliação e visando encaminhar o filho de volta para a mesa. Porque o destino do filho era a mesa. E o pai começa a se movimentar nesse sentido. Ele fala, eita, o filho está chegando. Já está vindo já com esse problema de rejeição e de orfandade. Antes que a fazenda, antes que a vila, antes que a comunidade da fé começa também a criticar. Mas não é esse? Não é esse rapaz que gastou toda a herança com as pecadoras lá do mundo? Não é esse rapaz que estava lá no chiqueiro há poucos dias? Mas não é esse rapaz que jogou o nome da nossa igreja no chão, na lama, sujou o nome da família? Vamos para cima dele agora. Agora ele vai pagar. Agora ele vai se ver. E aí começa, os ombros, começa os olhares, começa as fofocas, as críticas, os dedos apontados. Antes que esse fermento se alastrasse, o pai agora ele assume a narrativa da fazenda. Ele assume a narrativa da família. Ele controla. Entenda, queridos, através desse símbolo na parábola, que agora o poder paterno, o poder da paternidade espiritual começa a derramar na fazenda e na família. E agora, o espírito de orfandade começa a ir para fora da cerca, para fora dos limites daquela fazenda. E esse espírito vai indo embora. Ele vai indo embora, queridos. E agora o pai assume a narrativa. O destino desse rapaz é a mesa. E não vai sair nenhuma conversa fiada nessa fazenda. Se o destino dele é a mesa, então eu vou narrar, eu vou conduzir, eu vou guiar para que isso aconteça. Para que isso faça sentido. E o pai agora exige que a família inteira se envolva na participação aqui, do retorno do filho. E ele fala, vocês mesmos, família Filadélfia, sabe o órfão que está chegando? Pega anel, põe no dedo dele. Vocês, família, se envolvam, lavem o sujo, preparem a cadeira dele. Vocês, família, busquem o bezerro que nós engordamos há muito tempo. Pega do remédio que nós compramos do Altíssimo há muito tempo, é hora de abrir vistas, aqueles que não têm visão. Pega do ouro que foi comprado, provado e aprovado dele, do Altíssimo. Enriqueça os pobres de alma que estão chegando. Estenda a toalha, põe sandálias nos pés, põe anel no dedo, vista roupa nesse pródigo. E o pai começa então a afirmar, mas ele também começa a exigir da comunidade que participe dessa restauração. Irmãos, roupa fala de nobreza, sandálias fala de pureza, e o anel fala de autoridade espiritual. A família inteira, ela une nesse processo. A igreja, nesse sentido, e a família, não é aqueles que vão apontar e que vão atrapalhar e que vão colocar empecilhos. Porque essa foi a crítica dos profetas para o templo na época. Ali, o sacerdócio estava corrompido quando Jesus veio a essa terra. Os sacerdotes, em vez de ajudar as pessoas a chegar diante de Deus, eles estavam colocando barreira, cobrando caro, colocando preço naquilo que não tem preço, naquilo que é sagrado. E as pessoas queriam chegar até Deus, mas não conseguiam chegar, porque estava tudo precificado. E agora Jesus, ele chega, ele entra triunfalmente em Jerusalém, todo mundo aguardando, esperando que ele fosse lá para o palácio, depor os romanos, e Jesus pega um chicote, queridos, ele vai purificar o templo. E ele vai dizer, eu vou abrir um novo e vivo caminho, onde as pessoas vão entrar e sair diante desse trono. Elas vão ter livre acesso. Aleluia. E agora, mediante essa abertura, esse véu que foi rasgado, nós podemos entrar e sair diante do trono. A igreja não pode colocar bloqueio naquilo que Cristo liberou. A igreja não pode colocar barreiras no novo e vivo caminho que Jesus deixou aberto. E agora nós não podemos barrar os pobres, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, os fracos, os oprimidos, queridos, porque Deus está chamando a esse povo para sentar na mesa. E a igreja, ela é o agente de cura e de transformação.
E o pai está controlando a narrativa da família Filadélfia e dizendo: ei, igreja, se junte nessa obra de transformação e não ouse você impedir aquilo que eu tenho para fazer nessa cidade. Aleluia! Porque Deus vai fazer algo, queridos, que vai badalar os ouvidos de muitos ímpios aí incrédulos. Deus vai fazer. Eu sei e eu tenho expectativa nisso, queridos. Que antes que os nossos olhos se fechem nessa terra, seja para o arrebatamento, ou seja para o chamado de Deus para a nossa vida individualmente, nós veremos um intenso avivamento e muitas vidas rendidas aos pés do Senhor. Aleluia! É Jesus que abraça e traz para casa, mas é a família que lava, é a família que veste, é a família que festeja quando o pródigo volta. Lembra do Lázaro? Ele chama. Quem é que tira as amarras? É a igreja. É a família, queridos. E é por isso que nós precisamos dessa consciência de família. E um apelo para a nossa família biológica. Pais, mães, não deixem os seus filhos sozinhos na estrada. Muitos pais têm visto os pródigos lá em cima da montanha e têm largado os filhos lá, por causa de orgulho, por causa de coração que foi ferido, por causa de coração que foi machucado lá atrás. Ah, mas aquele filho me ofendeu. Ah, mas aquele filho me magoou. Não deixe mais, queridos. Não permita que os filhos fiquem sozinhos na estrada. Caminhem para eles. Abracem esses filhos. Voltem com eles de volta para a mesa. Tragam eles para casa. Esposos, esposas, são vocês que vestem um ao outro com a nobreza do reino dos céus. Aleluia. Não permitam que os corpos sagrados do marido e da mulher fiquem expostos aos ataques desse mundo por conta do orgulho, por conta das brigas, por conta de coisas desse mundo que são passageiras. Vistam um ao outro com a unção de Deus. Intercedam um pelo outro. Se movam em direção um ao outro, como aquele pai do pródigo ele fez, queridos. Não desistam das suas famílias. Orem. Orem pelos pródigos, orem pelos filhos, orem pelos perdidos, pelos viciados, por aqueles que estão lá atolados, queridos, na escravidão do pecado. Não desista da sua família. Igreja, Jesus te salva, mas é a família espiritual que te empodera e que te envia através do discipulado. Essa mesa de família, ela te empodera e ela te envia. É aqui. A vida flui através dos relacionamentos. Você precisa entender isso, Filadélfia. Como você precisa entender isso? Que você não vai conseguir chegar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Como que nós poderemos ser chamados corpo de Cristo se nós não estamos conectados na vida da igreja? Como que nós podemos nos denominar lavoura de Deus se nós estamos plantados em outro lugar que não é no rebanho do Senhor, nas terras do Rei dos Reis? Pais, abandonem atitudes religiosas, julgadoras, em relação àqueles que falham. Não desista das pessoas. Dê um recado para a pessoa do seu lado e diga: não desista das pessoas. Não há poço tão fundo que a mão do Senhor ela não venha a alcançar, queridos. Em relação aos que falham, muitas das vezes, irmãos, os pródigos, eles chegarão aqui e o medo da rejeição, que é causado pelo espírito da orfandade, é o que dificulta e impede o retorno das pessoas para a casa de Deus. Eles ficam com medo. Medo do que a igreja vai pensar, medo do que as pessoas vão falar, medo do que eles vão comentar dos pecados lá do passado, queridos. E isso impede as pessoas de chegar na igreja, porque eles olham e é como se fosse uma comunidade de santos. Mas, irmãos, esta igreja ela é um hospital aberto para receber aqueles que precisam de cura. E ela é uma mesa posta para os famintos. Isso precisa acabar dentro das famílias. Filhos que acusam os pais, pais que acusam os filhos. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, Jesus nos reconciliou com Ele. E ao reconciliar, Ele também entrega para a família. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aleluia. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Até aqui, queridos. Então Jesus, ele nos reconcilia com o ser de Deus. Mas também ao nos reconciliar, ele nos envia para que nós sejamos embaixadores da reconciliação. E nesse sentido, queridos, a igreja se torna aqueles que são os curados para curar. Aqueles que foram chamados como a comunidade da fé, a vila que recebe os pródigos. Olha, irmãos, quantos pais, eu quero fazer um apelo aqui aos filhos, às mães, aos pais, às famílias, aos esposos, às esposas. E vou usar um exemplo, mas isso se aplica a muita coisa. Você, certamente, o Espírito Santo de Deus, ele vai discernir na sua vida. Quantos pais, lá no passado, falharam com seus filhos? E eles pecaram, erraram feio com seus filhos. Quantas esposas pecaram lá no passado, erraram feio com seus maridos? Quantos maridos pisaram na bola? E às vezes pode ser coisas terríveis, queridos, imoralidade, coisas de ordem ali familiar. E isso trouxe uma ruptura naquele momento ali. Mas irmão, irmã, pai, mãe, você confessou, você deixou, você pediu perdão. E eu quero que você entenda uma coisa hoje, homem e mulher, filho, filha, pai e mãe. Quando você pediu perdão, o perdão ele restaurou você novamente no lugar da honra. Ele levou você novamente para o lugar da honra, porque arrependimento significa ser restaurado ao ponto mais alto. Então agora fomos elevados. E então, os fracassos dos quais você se arrependeu, não são mais o padrão a qual você responde. Você não deve resposta mais àquele pecado antigo. Você não deve mais resposta a esse credor, caso ele venha bater na tua porta. E também, queridos, ninguém, demônio, Satanás, pessoas, autoridades dessa terra têm direito de te acusar se Jesus Cristo te perdoou. E essa é uma verdade do reino de Deus, queridos. Porque se fosse justiça própria, o pior da sua vida seria o limite da sua liderança. E se fosse por obras, queridos, e por coisa boa que a gente faz, por performance, então isso seria o seu limite também para liderar. E nós não precisaríamos da obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, que nos aperfeiçoa, porque então estaríamos à mercê dos nossos próprios esforços. E é por isso, filhos, não levante mais o dedo para acusar o teu pai de algo que ele fez com você. Se houve arrependimento, se houve de fato, queridos, perdão nessa família, você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos. Marido, você não tem direito de acusar a tua esposa de algo lá do passado. Queridos, como isso daria tema para um seminário aqui, de família. Nós precisamos considerar o perdão que Deus nos deu. Esposas, não acuse mais o seu marido. Marido, não cobre mais da sua esposa algo que Jesus já apagou, algo que Jesus já esqueceu, algo que já ficou cravado lá na cruz de Cristo. Porque é que você, filho, marido, esposa, família, tem dado as mãos para Satanás para acusar. Porque a Bíblia diz que o acusador dos irmãos é o próprio diabo. E muitas das vezes nós temos pegado na mão de Satanás para acusar o outro. E para nos tornar instrumentos usados nas mãos de Satanás para apontar e botar o dedo e falar, você fez isso? Você se lembra? Se houve perdão, se houve reconciliação, você foi elevado novamente no padrão mais alto perante Deus, queridos. Você é santo, você é santificada, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, um poderoso avivamento está chegando. Conversão de almas, consciência de família. E é por isso que Deus está falando com você nesta noite. Prepare a mesa. Prepare a mesa, Filadélfia. A política da reconciliação de Deus não é um checklist de pecados. Quando as pessoas chegam, você fala assim, vem cá, nós vamos fazer um checklist agora para acusar a tua vida. Tudo que você aprontou lá fora. E você vai ter que pagar. E você vai ter que sofrer aqui. E você vai ser julgado. Não. A política da reconciliação
é que Deus está reunindo pessoas com o espírito e a disposição de Elias. Que Deus está chamando. Queridos, importa para você fazer parte desta comitiva? Importa para você fazer parte deste povo que é chamado para ser embaixador da reconciliação? Um povo que vai ser aqueles que têm o remédio na mão. Um povo que vai ter a prosperidade na mão para curar outras vidas e outras famílias. E Deus está reunindo pessoas com a disposição de Elias, dispostas a gerar, embaixadores da reconciliação no lar e na igreja, com uma palavra, queridos, uma palavra de despertamento, uma palavra que Deus traz para nós nesse dia de hoje, para os fazendeiros. Somos os fazendeiros da família do Pai amoroso, e Deus está falando para você, abra as portas para o retorno. Abra as portas para o retorno, Filadélfia, prepara a mesa e estende a toalha da graça, porque os pródigos estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 61, e você prepara o teu coração para adorar e para louvar. Queridos, mas é para adorar igual filho. Mas eu sei o pai que eu tenho. Sabe, não adoro igual pródigo, não. Não é? Pródigo segurando um leitão debaixo do braço. Larga esses porcos para lá. Joga essa velha vida. Esses velhos costumes, essa velha natureza. Levanta as suas mãos e fala assim, eu sou filho. Eu sei o pai que eu tenho. O amanhã não vai me intimidar, porque eu estou pisando numa semana de vitórias. Aleluia. Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Está perto, queridos. Mas também a consolar os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez da cinza, óleo de alegria em vez de choro, em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E essa companhia profética, queridos, a saber, eu e você, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas hoje, não, de geração em geração. Aleluia, queridos, Deus está chamando quebrados, fracos, oprimidos. Deus está querendo esse povo quebrado de alma. É você um desses que entrou aqui hoje quebrados, queridos? É você um desses angustiado, ferido, pródigo muitas das vezes? É você aquele que ainda duvida da tua filiação divina? É você mesmo que Jesus quer, queridos. É você mesmo que Jesus quer, porque Jesus está curando e Jesus está comissionando para restaurar altares, para gerar profetas, para conduzir pródigos a mesas, para serem embaixadores da reconciliação.